Vamos entrar na nossa terceira aula. O que os mestres dizem sobre a meditação? Dizem que nós temos que nos transformar em verdadeiros atletas da meditação. Quando um mestre usa um termo, nós precisamos estudar profundamente esse termo. Porque quando ele aplica um termo a uma atividade, é porque ali tem muito conhecimento. Então, o que é um atleta? Um atleta é uma pessoa que treina muito, regularmente. Um atleta é uma pessoa que cuida da sua alimentação, da sua nutrição. É uma pessoa que tem uma dedicação, uma disciplina naquela atividade. Um atleta que quer chegar a uma medalha de ouro, ele se preserva de certas noitadas, ele toma cuidado com bebidas, ele não usa drogas. Então, se você estudar profundamente o que é um verdadeiro atleta, você vai ver que existe uma exigência muito grande em ser um verdadeiro atleta. Para nós conquistarmos a verdadeira meditação, nós teremos que nos transformar num atleta da meditação. Ou seja, teremos que praticar com regularidade, teremos que nos preparar, teremos que evitar problemas. E um destes problemas eu vou trazer para vocês hoje. A ciência moderna está estudando profundamente as consequências da constante ativação numa área descoberta no nosso cérebro, chamada locus coeruleus. É uma área ativada por um sistema de alerta, novidade. Né? Então veja, o que eles estão estudando hoje? Que você pega um celular e todas as vezes que você passa o dedo no celular e sobe a tela, você está ativando esta área do cérebro de alerta, percepção, de novidade, de curiosidade, né? De descobrimento. Esse locus coeruleus, ele ativa o sistema límbico, ele ativa o cerebelo, ele ativa o córtex. Então veja, eles não sabem exatamente o que vai acontecer com o ser humano daqui a alguns anos. Porque só este pequeno ponto tem 10 mil neurônios entrando em atividade o dia inteiro. Então veja, é a mesma coisa de uma pessoa, mesmo um atleta. Por mais que ele seja um atleta, ele tem que ter consciência de que ele tem um limite para ser praticado. Senão ele vai estourar a sua musculatura, as suas articulações, vai prejudicar o seu próprio corpo. Então veja, uma pessoa que almeja de fato chegar num nível de meditação verdadeiro, ele vai ter que ter consciência da lei do limite. Ele vai ter que ter autocontrole nos seus hábitos, né? Não vai poder ter certos vícios, ou nenhum vício, né, sequer. Ele vai precisar, então, compreender como funciona o cérebro dele, né, o organismo. Porque quando uma pessoa está ativando de forma inconsciente o locus coeruleus, ela também está ativando um excesso de produção de neurotransmissores. Ela está produzindo no organismo dela um excesso de dopamina, hormônio que vai gerar nela, o hormônio considerado o hormônio do prazer. Né? Então veja bem, ela vai ter que tomar cuidado com essa explosão de dopamina, vai desregular completamente o organismo dela. Então, no dia a dia, a gente às vezes senta num ambiente e a gente, primeira coisa que faz às vezes é pegar o celular e começar a ver um monte de coisa desnecessária, um monte de futilidade. Então nós estamos nutrindo o nosso cérebro com muitas piadas, vídeos de duplo sentido, pornografia. Tudo isso vai afetar profundamente o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento cerebral. Então está muito fácil uma pessoa ter acesso
a busca de prazer. Está do lado dela, está no bolso dela, está na bolsa dela. É só ela pegar o celular, dar um clique e começar a estimular a produção de dopamina. Isso vai gerar uma consequência muito grave dentro de nós. Por quê? Porque o ponto do prazer e da dor está localizado no mesmo ponto cerebral. Então, hoje a ciência sabe que o prazer e a dor se encontram no mesmo ponto. E o que isso significa para quem quer praticar meditação? Significa que ele tem que compreender que existe um desequilíbrio quando você busca um excesso de prazer. Porque existe a lei do pêndulo, né? Então, quando uma pessoa ela se direciona prazer em cima de prazer, ela vai levar o cérebro dela para um extremo. E o que vai acontecer? O próprio cérebro ele tem um sistema chamado homeostase. O próprio organismo, o próprio cérebro da pessoa vai fazer um esforço para voltar para o centro. Porque o ponto de equilíbrio do cérebro é um ponto neutro. Existe uma lei, a lei da neutralidade. O cérebro ele tem que estar equilibrado. Para ele estar equilibrado, naturalmente ele busca a neutralidade. E quando ele começa a fazer o esforço para vir para a neutralidade, a pessoa vai sentir tristeza, ansiedade, dores, uma esquisitice, um certo grau de angústia. E o que acontece aí? Ela acha que a prática da meditação que ela está iniciando está deixando ela triste. Mas não é isso. Se ela não fizesse a prática de meditação, ela iria se sentir mal. Porque o organismo iria fazer essa regulagem natural. Só que o que acontece com a pessoa? Como ela não sabe que isso é um processo natural do cérebro, do próprio organismo, quando ela começa a se sentir mal, ela começa a buscar mais prazer. Ela quer fugir daquele estado. Então ela vai desequilibrar mais ainda, ela vai forçar. Só que tudo isso vai gerar um grau de ansiedade muito grande. Vai gerar um grau de excesso de atividade. E essa explosão de neurotransmissores, e na minha percepção, o ego ele é viciado nessa química. Ele é viciado, o ego não vicia só em cocaína, no álcool. Ele é viciado em neurotransmissor. Porque o neurotransmissor, ele ativa sensações dentro de nós. Então o ego ele é viciado em sensações, né? Sensação de prazer, sensação de ocitocina, sensação de amor, né? Então veja, são vários neurônios produzindo sensações dentro de nós. Porque no fundo, o que uma pessoa quer na vida? Ela quer ter sensações. Sensações de felicidade, sensações de prazer, sensações de alegria, né? Então a gente busca apenas sensações que vão nos deixar felizes, alegres, extasiados, excitados. Só que a gente não sabe que quanto mais a gente se afasta do centro, mais força o nosso organismo vai fazer para voltar para o centro. Então, para praticar a meditação, nós vamos ter que aprender um pouco mais como funciona o nosso cérebro. O que provoca esse excesso de dopamina, de adrenalina, de GABA. Nós vamos ter que compreender um pouco sobre os hormônios. Nós vamos ter que compreender um pouco sobre a função dos neurotransmissores. Porque essas atividades, elas atuam no nosso cérebro mecanicamente. E a gente tem uma série de sensações, tanto do lado agradável como desagradável, e às vezes só pela atuação desses neurotransmissores. Então veja, é muito importante a gente compreender isso. Quando uma pessoa está viciada em excessos e ela começa a querer praticar a meditação, ela vai sentir mal-estar, é mecânico. Ela vai sentir tristeza, ela vai sentir a falta, ela vai ter uma crise de abstinência. Então você tem que estar preparado para estes aspectos, porque a própria meditação, ela vai ajudar nesse processo de homeostase. Quando até a pessoa compreender isso,
Até a pessoa chegar no teu centro, no centro dela, ela vai se sentir muito mal. Mas depois que ela conseguir experimentar, vivenciar o equilíbrio, o centro, a neutralidade, ela vai ver como é maravilhoso. Ela vai ter um prazer de se sentir bem, de sentir paz, de sentir equilíbrio, de estar no centro, de poder olhar para as coisas sem nenhum tipo de identificação, ter a capacidade e o tempo para escolher o que ela vai fazer de forma consciente, sem que seja através do impulso, do instinto, levado por uma emoção, né, por um desejo. Tudo isso gera consequências. Então, quando uma pessoa está no centro dela, ela tem a capacidade para ter o discernimento consciente e até intuitivo. E sim, ela vai escolher, mas ela vai escolher depois que ela pesou, depois que ela colocou na balança. Muitas vezes, um prazer, vamos dar um exemplo da balança, um prazer tem 100 quilos de prazer, mas o que está por trás daquele prazer, às vezes é mais de 100 quilos, as consequências. Vamos dizer que se fosse apenas 100 quilos de dor, de qualquer forma, quanto mais prazer uma pessoa busca, mais dor ela vai ter. Então, quando uma pessoa coloca na balança, ela observa as consequências, os prós e os contras. E muitas vezes, uma situação que vai gerar um nível de prazer, ela acaba não sendo compensatória pela dor que ela vai gerar, pelas consequências que ela vai gerar. Então, a meditação não é uma prática que você vai fazer apenas num determinado horário que você vai escolher. A meditação ela começa no exato momento que você se levanta da sua cama. Você vai ter que aprender a se equilibrar, a se controlar, a meditar durante o dia, a estar atento durante o dia. E esta atenção que vai se desenvolver durante o dia, ela recebe o nome de auto-observação. Então, quando uma pessoa quer chegar no nível de meditação verdadeiro e objetivo, ela já vai começar a desenvolver esta faculdade, que é a faculdade da auto-observação, onde a pessoa, em atividade, ela também vai observar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, os impulsos instintivos, né? Todas essas reações internas que fazem com que ela fique identificada, com que ela entre no estado de sono, de fascinação, né? De identificação. Então, durante o dia, ela vai trabalhando e essa faculdade, naturalmente, ela vai se desenvolvendo. Quando uma pessoa vai desenvolvendo a autoobservação, isso tudo vai favorecer no momento que ela for fazer a prática dela de meditação, porque ela vai estar com muito mais força. Essa autoobservação vai desenvolvendo também gradativamente a concentração. E já foi falado que sem concentração não tem meditação, não tem atenção. Então é muito importante compreender esses aspectos. Hoje, nós temos que aproveitar todo esse estudo, todo esse descobrimento da neurociência. Tirar proveito deste avanço tecnológico, mas tirar proveito a nosso favor, para que a gente compreenda que para ter equilíbrio, para ter domínio, para não ser uma pessoa ciumenta, ansiosa, impulsiva, triste, angustiada, ela vai ter que chegar no centro dela. Porque é quando uma pessoa está fora do centro dela que ela é conduzida mecanicamente. Por isso que nós vamos compreender um pouco mais o que é a persona, o que é a nossa personalidade, o que representa a nossa personalidade. Porque nós pensamos que nós somos esse conjunto de informações, esse banco de dados que está na nossa personalidade. E nós não somos isso. Tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos entrar um pouco nesses aspectos para que a gente possa nos transformar num verdadeiro atleta da meditação. Isso para quem quer, de fato, ter o êxtase maravilhoso da meditação. No próximo vídeo nós vamos falar também o que significa esse êxtase, né? O que é a meditação, o que nós vamos encontrar na meditação, quais são os benefícios de você ter o equilíbrio, de chegar no ponto da neutralidade,
quais são os benefícios de você ter a mente, a consciência desperta. Porque se você não compreende quais são as vantagens, quais são os benefícios que você vai ter em colocar o teu tempo, a tua atividade numa prática, você não vai ter interesse em fazer, né? Então, o que dá motivação é a consciência, o que dá motivação é a compreensão, o que dá motivação é você saber que você vai ter um sacrifício, que você vai se dedicar, que você vai praticar, mas onde você vai chegar com isso? O atleta, ele sabe onde ele vai chegar. Então, quando ele treina 8 horas por dia, por exemplo, quando ele controla a sua alimentação, quando ele evita muitas coisas, por que ele faz isso? Porque ele está almejando o status de ser um campeão mundial, porque ele está almejando a medalha de ouro, porque ele sabe que quando ele chegar lá, ele vai ter uma série de recompensas. Então, quais são as recompensas que uma pessoa tem quando ela desperta a consciência? Isso nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.